paz do Senhor Jesus. Curte, compartilha e comenta. Já marca o sininho para receber as próximas mensagens, amém? Vai vir pãozinho quente do céu. Prepara o teu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu estava em casa hoje, quando recebo uma mensagem de Rayane. Rayane está em Recife há 2 dias ali, há 3 dias, né? Sexta, sábado e domingo, só recebendo do céu, para a glória de Deus e para a alegria da gente que recebe. Amém ou não amém? Quem se alegra quando recebe do céu? Diga assim, eu. E se tem um lugar que é bom de estar é na presença do Senhor, buscando o Senhor, quando tem homens e mulheres de Deus ministrando a sua palavra e outros homens e mulheres buscando da palavra de Deus. E ela estava lá hoje, de repente ela mandou uma porção de uma palavra que foi gravada, uma mensagem curta que foi gravada, que falava de expectativa e alegrou demasiadamente o meu coração quando eu ouvi a palavra sobre expectativa. Diga assim, expectativa. E eu fui meditar na palavra para entender, de fato, por que essa palavra alegrou tanto o meu coração. Ela mandou um áudio curto de alguns minutos, falando sobre aumentar a expectativa, e aquilo moveu o meu coração, e eu fui meditar, como quem quer receber uma palavra de expectativa. Acabou que Deus me deu uma mensagem sobre isso, e eu venho compartilhar com vocês nessa noite, amém ou não amém? E na introdução eu quero falar para vocês que se existe expectativa, existe frustração. Eu pergunto, alguém que aqui está, você que está assistindo, você já teve alguma frustração? Diga assim, eu. Tem alguém frustrado em alguma área da vida? Diga assim, eu. Eu sou frustrado em alguma área da vida. Eu queria muito ser rico, irmão. E não fui, não fiquei rico. Então me deu uma frustração. Eu queria muito ter um corpo mais bonito, mais saudável. Eu queria ter o tamanho de Alisson, por exemplo, ali, tamanho de homem, né, que é acima de 1,80 m, né? Eu tenho bem menos do que 1,80 m. Então a gente vai aceitando as coisas. Tem frustração que a gente vive na vida por causa das expectativas que nós geramos. Tem frustração que é inevitável, como por exemplo essa do meu tamanho, não tenho o que fazer. Eu levo o título para pediatra e todas as vezes a gente pergunta a ela assim, olha, será que não está na hora de dar algum hormônio? Será que não está na hora? Porque ele é muito pequenininho. Aí ela vai lá na linha de crescimento, que quem é mãe sabe do que eu estou dizendo, na linha de crescimento, e ela bota a linha e faz, na verdade, ele está muito bem. O pai dele tem 1,74 m, segundo ele me disse, é o homem mais alto da família. Pelo amor de Deus, a tendência... Meu pai tem 1,60 m, minha mãe tem 1,53 m, pelo amor de Deus. Então ela fala assim, olha, então você não tem muito que gerar expectativa de crescimento. Ele está na normalidade. Eu digo, frustração, está tudo certo. Aí o cara começa a contar a história para si e dizer assim, os melhores perfumes são nos frascos pequenos, né? Os frasquinhos pequenos têm os melhores cheiros. E a gente começa a maquiar a nossa frustração. E o que é frustração? Frustração é um sentimento de decepção ou insatisfação que surge quando algo que esperávamos ou desejávamos não acontece como nós imaginávamos. Não é assim? É uma reação emocional à expectativa não correspondida. Quem está entendendo diz amém. No âmbito espiritual e emocional, a frustração geralmente é fruto de expectativas equivocadas. Só há frustração porque há expectativa. Também, frustração é confiança depositada em lugares, pessoas ou situações falhas. Irmão, nós somos altamente frustrados quando colocamos nossa expectativa em pessoas erradas, em situações erradas ou em lugares errados. Isso acontece com todo mundo que gera expectativa. Por que acontece frustração? Acontece frustração por causa desse descompasso, dessa falta de alinhamento com a realidade. Já viu aqueles memes na internet? Realidade e expectativa. A mulher compra na Shein aquela roupa que vê aquela modelo usando, quando chega, meu Deus. Já viu isso? Ou senão você pega a foto de um bolo maravilhoso, com um desenho extraordinário do Super-Homem, ou do Batman, ou do que seja, e manda para a boleira. Quando chega, você diz, meu Deus. Porque tem expectativa e tem realidade. A vida é cheia de expectativas e realidades.
E essas altas expectativas, colocadas em pessoas erradas, em situações erradas ou em lugares errados, geram em nós uma alta frustração. Quem está entendendo diz amém. Expectativas fora da vontade de Deus, é esperar algo que Deus não prometeu. Quem espera que Deus faça o que Ele não prometeu, está num caminho certo para uma grande frustração. Confiar no homem ao invés de confiar em Deus. Quando colocamos nossa esperança em pessoas, acabamos nos frustrando. Porque eu esperava que você... Percebe que nós somos acostumados a ter expectativas e frustrações em pequenas e em grandes coisas. Irmão, essa semana me lembrei que eu passei ali na 15 de novembro, aí tinha uma mulher que estava esperando um monte de tempo para atravessar a rua, mas era muito tempo, e eu vinha lá de longe, eu via de longe que ela fazia tempo que ela esperava, e ninguém parava para ela, irmão. Aí eu sou muito bonzinho, aí eu fui, parei, e sorri e disse, passe. Ela fechou a cara e passou. E eu gerei a expectativa que ela fosse dizer, obrigado, meu filho. Irmão, subiu uma ira em mim. Eu pequei na hora. Irmão, eu não fiz nada, eu só fiz parar para ela passar. É mais do que a obrigação de um cidadão de bem parar para um pedestre passar. Só que ela estava sofrendo há muito tempo, eu vi de longe. Eu estava agoniado para chegar a minha vez, para dar a vez para ela passar. Só que automaticamente eu gerei uma expectativa, pelo menos ela vai ser grata. Ela botou o nariz e o bico para cima. E atravessou rebolando. Eu estava com a minha mulher, irmão. Ela nem podia pensar assim, está dando em cima de mim, quer se enxerindo. Nada. Não tinha ambiente de safadeza. Porque ela não me conhece, e a mulher olha para o homem e pensa que é um safado querendo tirar uma gracinha, né? Mas não. Frustração só acontece quando se gera expectativa. Quem está entendendo diz amém. Projetos movidos pelo ego e não pela direção divina é a matéria-prima necessária para uma grande frustração na alma. Ah, eu vou abrir uma igreja porque eu quero... Vai se frustrar se você ou se eu fizer isso, esperando que os homens reconheçam o seu trabalho. Ah, eu vou abrir um negócio. Ah, eu vou dar um presente para a minha mulher. Ela vai... Mão, é homem do céu. Quer frustrar um homem é comprar o presente, se for caro principalmente, esperando que ela fique... Mão, é melhor que ela diga o que ela quer. Porque ela diz o que ela quer, você diz se pode pagar, você paga e dá a ela como se fosse surpresa. Pronto, final, ela vai estar feliz. Porque quantas vezes eu já me frustrei porque eu dei o presente com muito sacrifício, a Raiane faz... É a mulher mente, que lindo. Porque você gera a expectativa de um reconhecimento do sacrifício que você está dispensando para aquela obra. Quem está entendendo diz amém, amém ou não amém? E mulheres são piores, porque a mulher vai para o salão de beleza, ela faz alguma coisa lá e espera que o homem, quando encontre com ela, ele reconheça, você pintou de acaju púrpura. Não sei se tem isso. Ou você fez a sobrancelha, foi. Aí ela chega e faz. E aí, amor, gostou? E você, tá linda. Mas gostou? Gostou de quê? Você não sabe o que ela fez. Eu mesmo não sei o nome do que ela fez. Eu sei que ela fez alguma coisa que às vezes eu paguei. Então eu sei que alguma coisa ela fez no salão. Mas a mulher espera que o cara reconheça. Não adianta apenas ele dizer você está linda. Tem que dizer por que está linda. Para saber, irmão, isso aí é o caminho certo para a frustração. Quem está entendendo diz amém. Em pequenas áreas da vida, nós somos preparados. Nós somos especialistas em preparar o caminho para se frustrar. Vamos para a igreja esperando uma palavra de motivação. Aí o Espírito Santo vem e coloca no coração do varão, pastor, do pregador, que hoje é dia de lapada. Aí você sabe, meu Deus, ele estava hoje com raiva. Não era ele, era Deus que queria te ensinar alguma coisa, meu amém.
Ou às vezes você vem com aquela visão de que eu quero uma palavra daquela que bata com um cangote assim, que eu saia todo empenado. Aí Deus usa o pregador, a pregadora, para levantar, para motivar. E você estava com um espírito de biribiri, querendo levar a lapada. Aí sai frustrado, porque não foi a mensagem que você esperou. Esse é o caminho para a frustração. Tudo isso é colocar no homem a esperança de um resultado que não foi falado por Deus. Em Jeremias capítulo 17, no versículo 5, diz: maldito o homem em que a confiança, ou o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Diga assim: maldito o homem que coloca a sua confiança no homem. E às vezes esse homem é você mesmo. Às vezes você confia no seu braço, na sua força, na sua capacidade, no seu poder. Às vezes você confia demais naquele outro homem ou naquela mulher. E ele diz que é maldita essa pessoa que coloca a confiança nele que não é ele. Exemplos bíblicos de frustração, eu ainda não entendo a mensagem, estou só na introdução, para que a gente possa trazer para você todo esse contexto, para você entender, para que eu possa compartilhar com você o que Deus falou no meu coração quando eu estava em casa, ouvindo aquela mensagem rápida. Foi só um WhatsApp, uma mensagem do WhatsApp assim, rapidamente. Mas Deus é poderoso para pegar uma semente e fazer dela uma árvore, e quem sabe uma floresta, amém ou não amém? Exemplos como Samuel, por exemplo, Samuel o profeta, Samuel o sacerdote, Samuel o juiz. Ele gerou uma expectativa de que Saul fosse o rei segundo o coração de Deus. E Saul pecou e ele ficou frustrado. Samuel se irritou tremendamente com Saul e insistiu, até que o próprio Deus vai dizer lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1: até quando terás tu dó de Saul, havendo eu rejeitado? O próprio Deus olhou para Samuel e disse: bora parar, está na hora de reconhecer que é frustração. Está na hora de entender que eu não te disse que Saul seria o homem segundo o meu coração. Ele é o homem segundo o coração dos homens. Está na hora de parar com isso, porque se eu já rejeitei Saul, quem és tu para ficar insistindo, correndo atrás de Saul? Quem está entendendo diz amém. Cuidado para você não estar insistindo com um Saul na sua vida, onde Deus já disse a Samuel: está na hora de confiar em mim e não esperar em Saul. Samuel foi alguém altamente frustrado nesse aspecto. Elias no deserto, por exemplo, também foi outro profeta, homem de Deus. Em 1 Reis, capítulo 19, você vai ver. Destruiu, irmão, matou 400 profetas de Baal. O problema é que quando ele mata os profetas de Baal, ele cria a expectativa de que o povo de Israel iria viver um avivamento, iria viver o que Deus esperava e que ele como profeta esperava. Mas aí Jezabel se levantou, ameaçou o profeta Elias, ele fugiu, frustrado e deprimido. Você vê que ele estava frustrado e deprimido, porque no capítulo 19, no versículo 4, olha o que ele deixa colocar para fora do seu coração. Está escrito que a boca fala do que o coração está cheio. Olha o que ele disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma. Em outras palavras, eu prefiro morrer, me leve, vá. Me leve, porque é muita frustração. Eu não aguento mais esse povo não. Eu não aguento mais isso não. Então quando nós colocamos expectativas em pessoas erradas, em lugares errados, em situações erradas, você fica, na maioria das vezes, tão frustrado que até Deus parece ser seu inimigo. Quem está entendendo diz amém. Elias se frustrou por esperar resultados humanos de uma batalha que era 100% espiritual. Às vezes você está se frustrando porque está querendo vencer a guerra espiritual com estratégias humanas. Irmão, vocês não sabem a luta que passa no coração de um pastor. Ainda bem que eu tenho ouvido a voz do Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso?
Aí quando a igreja está cheia, todo mundo diz assim, Deus está naquele lugar. A igreja começa a ficar vazia, o povo, aí Deus diz assim, eu estou nesse lugar. Se eu ficar por vista, eu vou olhar para os irmãos e para as situações, para os julgamentos das situações, daquilo que está acontecendo, e diga assim, meu Deus, frustração, porque eu esperava que quando eu dobro o joelho, o Senhor diz assim, continua, eu estou neste lugar, eu estou soprando o vento, eu estou fazendo a limpa, grandes coisas acontecerão. Fala comigo aqui, fala comigo ali. Minha irmã mandou hoje lá em Recife, minha irmã também está lá, tá a mulher de Marquinho, tá Thalita, alguns irmãos estão lá. Aí minha irmã mandou para mim uma mensagem, irmão, como é que pode, tu aí roubando minha profecia? Eu não entendi. Ela disse que estava lá, ela foi para um ambiente profético, alguém foi orar por ela, que não conhece ela, nunca viu ela, não sabe de nada, começou a entregar uma palavra lá, ele disse, teu irmão lá, Deus, eu vou fazer assim, 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 vai prosperar assim, assim, poxa, até aqui, Senhor, é minha profecia. Não, ele não está aqui. Porque Deus é fiel, irmão, Deus é poderoso. Você pode cochilar, você pode dormir, mas Deus está aonde Ele quer estar, e Ele falará com você através de quem Ele quer falar. Amém ou não amém? Não depende de volume, não depende de resultados externos. Isso é frustração, colocar a expectativa naquilo que é visível aos olhos humanos. Diga a seu vizinho aí, vigia, vaza. Fica com o que ele disse. E Marta? Marta e Maria, amigo de Jesus, irmã, amiga de Jesus. Quando eu digo amigo, não é porque eles disseram que era amigo, não. Porque Jesus disse que era. Jesus dormia na casa deles. De Lázaro, de Marta, de Maria. Irmão, tu já pensou, terminasse o culto aqui, Jesus aqui, ó. A gente aqui, ó. Jesus aqui, ó. E quando terminasse o culto, ele deu a oportunidade para o Hélio pregar hoje. Aí, terminasse o culto, ele disse assim, meus irmãos, ô Anne, tem uma rede, pelo menos, para ir para a tua casa hoje? Para eu dormir lá? Irmão, ela saía da cama dela, não saía. Não, Jesus, sai para a minha casa hoje. Eu pergunto, quem aqui gostaria de levar Jesus para casa hoje? Irmão, tu tem noção do que Marta e Maria vivia com Jesus na sua casa, vira e mexe. Quando ia em Betânia, já sabia, já tinha um lugarzinho de Jesus na casa de Lázaro, de Marta, de Maria. O problema é que quando você começa a se relacionar com Deus e começa a pegar intimidade, começa a viver as coisas, às vezes você para de ouvir, começa a agir por expectativas geradas no seu próprio coração. O texto fala que Jesus foi para a aldeia vizinha, fugindo porque queriam matar ele. De repente, Lázaro, o irmão mais velho, o homem da casa, aquele que tomava conta de tudo, fica doente. Marta e Maria manda chamar o moleque, vai lá, onde está Jesus. Diz a ele que Lázaro, o amigo dele, aquele que ele ama, está doente demais. Vai lá e manda ele vir aqui, que a gente está esperando para ele curar ele. Aí eu imagino a cena, chega lá o menino de recado, Pai do Senhor Jesus, amém, meu filho, amém. Ele diz assim, Pai de tu, né? Pai de tu, é que ele é o Senhor. Pai do Senhor, diz amém. Olha, as suas amigas lá e seu amigo Lázaro, seu amigo lá está doente. Ele pediu para eu vir aqui dizer ao Senhor que o Senhor vá correndo lá. Por quê? Ele está muito doente, é grave o negócio, vá-se embora. Aí Jesus olha para aquele moleque e diz assim, rapaz, pois diga a ela lá que essa doença não é para a morte, não é para a glória de Deus. Aí o menino volta, eu imagino o menino, meu Deus do céu, como é que eu vou dizer a elas que ele não vem? Na hora de estar na casa dele lá, estava lá toda semana. Na hora de comer aquele pãozinho quente, primeiro para Jesus. Na hora de chegar em Betânia, direto para a casa de Lázaro. Quando eles estão precisando, como eu vou dizer a elas? Aí chega um moleque e diz, Maria, Marta. Ele disse que vinha não. Já viu o telefone sem fio? O caba diz uma coisa, o outro entende outra e entrega outra. Quem já passou por isso? Isso acontece sempre no casamento. Casamento é o lugar mais onde existe telefone sem fio. A mulher diz, eu não quero. Aí o marido entende, eu não gosto.
Aí depois a mulher disse, cadê que tu não trouxeste? Tu falaste que não gostava? Não, eu falei que eu não queria naquele dia, mas agora eu quero. Aí começa o buruçu. Amém ou não amém, varões? Pois é. E a mulher sabe que os homens é muito pior do que isso aí. Não precisa nem falar o exemplo. Então, essa falha na comunicação, essas mulheres criaram a expectativa. Já que ele é nosso amigo, ele vai vir quando a gente chamar, quando a gente precisar, ele está por aqui. Ele disse, não, não vou não, porque essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Elas tinham uma expectativa. Ao ponto de você ler depois João capítulo 11, depois você lê com calma, João capítulo 11. No versículo 21, elas revelam a sua frustração, porque geravam uma expectativa. Elas disseram assim, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Qual era a expectativa? Que ele estivesse aqui. Para quê? Para que houvesse cura e para que meu irmão ficasse vivo. Elas tinham uma expectativa de que Jesus agisse no tempo delas. Aí está um problema quase que geral de nós todos. Nós queremos que Deus haja no nosso tempo. Quem tem coragem de confessar isso? Está doendo agora? Tá. Quer que cure quando? Quando Deus quiser. Eu me lembro de uma irmã, Ju, de Toinho. Ela estava no médico depois de muita frustração, depois de muitas vezes tentar engravidar, depois de inseminação artificial, depois fez fertilização, tanta da coisa, gastou mesmo muito dinheiro. Aí foi no médico, que é o tampa de crush, o povo mais velho sabe o que significa a expressão. Tampa de crush, a rapa do rapa, o bang bang, o cara que é, né? A última Coca-Cola do deserto. Quando chegou nele, aí ela com aquela ansiedade, o médico perguntou assim, quando é que você quer ter filho? Ela disse, ontem. Aí ele disse, resposta errada, quando Deus quiser. Aí ela, vergonha, irmão, porque a gente crente fala um negócio, e o outro, quando vem com uma palavra dessa, a gente se acha não crente. É ou não é assim? Quem está entendendo diz amém. Quantas vezes nós dizemos, eu quero agora, eu preciso agora. Tudo isso só aumenta o nível de expectativa que não é baseada na palavra de Deus, gerando muito mais o nível de frustração quando acontecer. Amém ou não amém? Às vezes, quem te frustra não é a outra pessoa, é a expectativa errada. Porque eu vou te dizer, você pode até se frustrar com Deus, mas não foi Deus que te frustrou. Foi você que gerou expectativa numa palavra, numa promessa, num pensamento, num desejo que Deus não confirmou a você que esta era a vontade dele. Quem está entendendo diz amém. Mas Senhor, o Senhor disse, ele fala, quando? Porque o Senhor disse, o Senhor falou comigo. Onde que eu não me lembro? Será que eu estou com amnésia? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Na Bíblia tem várias vezes a expressão, e lembrou-se Deus de Ana, e lembrou-se Deus de Abraão, e lembrou-se Deus de Noé, e lembrou-se ali não quer dizer que Deus estava esquecido, quer dizer que Ele é tão soberano, que Ele traz a sua lembrança na hora que Ele quer o que Ele quer. Chegou a hora de eu lembrar do meu filho, vou fazer agora. Chegou a hora de eu resolver a questão da minha filha, vou resolver agora, porque Ele tem um controle dos tempos e das estações, amém ou não amém? Os discípulos no caminho de Emaús também sofreram, irmãos. E olha que eu estou falando só de frustração, porque parece que a vida da gente é só a introdução. Mas parece que a vida da gente, quando estamos em frustração, parece que é tanto tempo. Quem tem esse sentimento que sofre há muito tempo? Irmão, todo mundo quando está sofrendo, parece que é assim, ó, dei um beliscão. Pum, parece que foi tanto tempo. Parece aquele beliscão de Chaves. Lembra Chaves quando beliscava? Né? Que fazia e rodava assim. E parece que o beliscão da vida, que a dor da vida que nós estamos enfrentando, parece que está rodando e o couro vai arrancar. Mas só um pouquinho de tempo. A palavra diz assim, ó, só um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. O que Deus te promete é infinitamente maior do que a frustração que você está vivendo hoje.
Deus não manda você e eu baixarmos a expectativa. Deus nos orienta, Deus nos chama para alinhar a expectativa nele. Amém ou não amém? Os discípulos de Emaús ficaram frustrados. Jesus veio, 30 anos, há 33 anos, morre, só que tinha sido uma revolução, irmão, um buruçu. Muita gente seguindo Jesus. A expectativa de sair da opressão de Roma. E no capítulo 24, no versículo 21, olha o que eles disseram. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Eles colocaram suas expectativas em um Messias político, não no Salvador eterno. Quem está entendendo diz amém. Quantos de nós colocamos nossa expectativa no Brasil em Bolsonaro, em Lula, no governador tal, na fulana tal, na irmã tal, o irmão tal vereador vai resolver. Irmão, a minha vida é a tua vida, só estará estabilizada quando estiver nas mãos de Deus. Não existe frustração quando está a expectativa alinhada com a visão de Deus. Quem está entendendo diz amém. Se você conhecer o Senhor, não criará expectativas que são, eu coloquei assim, antessala da frustração. Diga assim, antessala da frustração. Pois é. Só tem cadeira cativa, VIP, na antessala da frustração, chamada frustração, quando você não conhece o Senhor. É importante conhecer o Senhor, pois a frustração só acontece quando não é em Deus a sua expectativa. Às vezes você se frustra e eu me frustro por causa do Deus que eu criei, não o Deus que me criou. Nós criamos uma imagem de Deus, lembrando que a Bíblia diz que foi Ele que nos criou a sua imagem e semelhança. E nós temos uma ideia de Deus criada de nós mesmos. De vez em quando eu prego para alguém e digo assim, não, eu creio que Deus vai fazer assim, mas tu crê assim, baseado em quê? Na minha cabeça eu creio assim. Do nada eu creio assim. Não foi nem a Bíblia que não foi a Bíblia não conheço a Bíblia não. Não conheço a Bíblia, mas eu creio assim. Do nada então, tu criou um Deus então que resolve a tua vida. Deus manda nós conhecermos Ele. Está escrito em Oséias capítulo 6, versículo 3. Olha que coisa maravilhosa. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Diga assim, conhecer, bem alto, e prosseguir. Prosseguir, ó. E prosseguir. É assim, ó. Eu conheço, mas eu continuo conhecendo. Eu conheço, mas eu continuo indo ao seu encontro. Eu conheci Ele quando Ele se revelou a mim. Mas depois que Ele se revelou a mim, eu começo a ter mais intimidade com Ele, buscando. É num culto, é numa célula, é num GC, é numa conversa, é num podcast, é numa pregação. Eu saio buscando conhecer o Senhor. Quem está entendendo diz amém. E esse texto eu destaquei algumas coisas dele. Por exemplo, conhecer é um chamado, é uma decisão pessoal, é buscar a revelação de quem Deus é. Prosseguir e conhecer não é um evento único, é um processo contínuo, progressivo e diário. Não adianta você dizer, conhece, eu conheci o Senhor, quando não sei quantos anos atrás eu estava num culto lá, eu conheci. Não, irmão, isso aí não é conhecer o Senhor não. O texto de Oséias também fala assim, você deve conhecer como a alva. A sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serônia, que rega a terra. Como a alva, como a sua vinda é certa, Deus se manifesta com fidelidade, como o nascer do sol. Se você buscar, Ele vai se manifestar e se revelar a você, assim como o sol se revela toda manhã. Quem crê nisso? É isso que o texto está falando. Chuva serônia, o texto fala. Conheça e prossiga, você vai ver que ele é como chuva serônia. O que significa isso? Refere-se à chuva do fim da colheita, símbolo de refrigério, derramado do Espírito Santo e avivamento. Quando você começa a buscar o Senhor, Ele se apresenta a você como um refrigério na sua alma, se revelando a você inteiramente. Eu quero começar a mensagem falando da importância de nós conhecermos o Senhor para não termos as nossas expectativas embasadas em pessoas, em ministérios, em cargos, em posições, em circunstâncias.
Isaías 26:3 diz: tu conservarás em paz. Diga assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Repita isso. Deus conserva em paz aquele que tem a sua mente nele, porque esse que tem a mente nele, confia nele. Você realmente tem andado na fé? Temos vivido uma vida de fé que às vezes não é tanta fé assim. A gente vem para a igreja, a gente bota um louvor, no carro só toca louvor. Aí eu acabo, sou crente por causa disso. Na hora de comer, Pai, obrigado por esse alimento que não venha a faltar, em nome de Jesus, amém. Irmão, isso não é manter-se a fé. Olha o que está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovado. Diga assim comigo: examinai-vos a vós mesmos. Irmão, olha o que o texto está dizendo. Você precisa parar hoje e se examinar. Será que a fé que você carrega, ela ainda está viva? Ou você está só acostumado a ir para o culto de domingo? Se não é que já fosse reprovado, olha que palavra dura. É possível que nós estejamos indo para a igreja e nós já estejamos reprovados por Deus. Porque a fé que nós vivemos muitas vezes não é a fé daquele que parece ter o próprio Jesus dentro dele. Porque ele disse: eu estou em vós, eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Eu irei, voltaremos e faremos em você morada. Se Jesus mora em nós, por que essa fé é frustrada o tempo todo? Por que essa vida pacata, sem emoção na fé da pessoa de Jesus? Por que não colocar mais a mão para Deus curar? Por que não profetizar para o seu marido, para a sua esposa, antes dele sair? A vida é boa, Deus é contigo, as coisas vão mudar, vão melhorar. Por que não? E hoje eu quero falar sobre aumentar a expectativa. Diga assim: eu vou aumentar a expectativa em Deus. Salmo 62, versículo 5, diz assim: a minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. O que significa expectativa? Expectativa é uma palavra latina, que vem do ex, que significa para fora, intensamente, o ex, e o spectare, que quer dizer olhar, observar. Expectativa é o ato de olhar com atenção e esperança para o que ainda não chegou. Não é esperar por esperar, é esperar com os olhos de fé voltados para o céu. É esperar crendo que o meu Redentor vive e que por fim ele vai se levantar. Amém ou não amém? Eu não sei como é que está a situação, eu não sei como é que vai ser resolvido, mas eu tenho uma expectativa que o meu Deus vai se levantar. Isso é expectativa. Quem tem expectativa já está vendo o que ainda não aconteceu, porque confia no Deus que prometeu. É diferente. Quem tem expectativa em Deus sabe em quem confia. Expectativa não é emoção, é posição espiritual. É você se posicionar de forma não emocional apenas, mas espiritual, na posição de receber aquele que é o seu Deus, aquilo que o seu Deus prometeu a você. Então, expectativa é posição de expectativa. Você vai ver que quando tem um terrorista, ou tem alguém que está, como é que se chama? Sequestrado. O sniper fica lá do alto, escondido em lugares onde ninguém consegue ver ele, com a arma pronta, preparado, apontado, na expectativa da mira certa de atirar e livrar da mão do malfeitor a vítima. Expectativa é estar olhando para o alvo. Expectativa é estar na posição espiritual, pronto para receber o que o Deus do alto tem para derramar sobre mim e sobre você.
Expectativa é ter certeza de que na hora que vier a ordem, vai acontecer, doa a quem doer. Porque Deus é fiel, Deus não frustra a expectativa de quem confia e espera nele, sabendo quem ele é. Amém ou não amém? Hebreus capítulo 11, versículo 6, olha o que diz em Hebreus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os busca. Irmão, olha o que ele fala, a fé, é impossível você agradar a Deus sem fé, mas ele diz que é necessário, diga assim, necessário, não é uma opção não, irmão. Por exemplo, quando eu disser já, você para de respirar, já. Eu vou ali no banheiro e já volto, pessoal, fique sem respirar. Irmão, você vai respirar, você não vai obedecer, pode respirar. Sabe por quê? Porque respiração é uma necessidade, sim ou não? Você consegue passar um dia, 2, 3, 4, 40 dias sem comer, passa 40 minutos sem respirar? Necessidade, olha o que o escritor, o Hebreus diz, é necessário, é questão de sobrevivência na fé, de que você que diz que crê em Deus, creia que Ele existe, mas que também que Ele é galardoador daqueles que esperam nele. Ele quer que você gere uma expectativa de que vai receber algo dele, porque Ele tem prazer em te abençoar, em me abençoar quando você busca Ele. Quem crê nisso diz amém. Você está esperando em quem? É em médico? É no banco? É naquele crédito? É no político? Ou naquele que abre o mar e ressuscita os mortos? Esperar. Expectativa de espera é reconhecer que Ele pode. Expectativa mostra em quem você crê. A expectativa é fé com o endereço certo. Expectativa em Deus é fé na pessoa certa. Expectativa, quem confia em Deus, quem confia no tamanho de Deus, não se intimida com o tamanho de problema algum, meu irmão. Ah, tem problema que é muito grande comparado comigo, mas se comparar com o meu Deus, é nada, porque para o nosso Deus, o impossível é nada. Você pode dizer amém? Porque para Deus nada é impossível. Então o impossível é nada. Deus não é um pai. Eu digo isso porque eu tenho me irritado com alguns pais, inclusive alguns pais que se separam, meu irmão, é um negócio terrível. E eu converso com a mãe, e tem mãe que bota o pai na justiça, mas não bota porque quer somente como é que chama? A pensão, não. Se eu pudesse, eu dizia assim, diga ao juiz que manda um policial dar uma pisa nele toda semana, mas não pode. Porque o miserável marca a visita com o filho. E o filho está sofrendo porque há o divórcio. Irmão, preste bem atenção, irmão. Olha como isso pode... Lá em casa, semana passada, eu estava conversando com o Rayane na mesa. Eu, Rayane e Tiaguinho conversando na mesa. De repente, a gente falou, tem que separar alguma coisa. Nem lembro qual era o assunto. Tem que separar alguma coisa para poder resolver tal situação. Que eu nem me lembro. A cara dele triste na mesa. E a gente conversando. Eu disse, pai, você está triste, pai? Ele disse, estou preocupado. Eu disse, deve ser muita conta. Por quê? Porque vocês estão falando em separar aí? Não, pai, mas separar era tal situação, não é papai e mamãe não. Não, eu sei o que. Ele ouviu alguma história de algum amigo, de alguém que ele conhece, que os pais se separaram, e ele já ficou triste só com a história, só porque ouviu a palavra separação. Ele esqueceu todo o resto da conversa, ficou só com o nome separação. Eu disse, pai, está repreendido, papai ama sua mãe, mamãe ama papai, nunca vai acontecer isso entre nós, amém ou amém? Ele disse, amém, glória a Deus. Irmão, aí eu atendo muitos de vocês, e tem pai que marca o filho do cão, marca com
com o príncipe, o filho, para ir buscar no final de semana. E a semana toda aquela criança que já está sofrendo por um afastamento do pai, passa a semana planejando, expectando, preparando o coração. E quando chega no dia do pai, o pai não vai. E não dá um telefonema para dizer que não vai. Simplesmente diz depois, eu não pude ir. E não entende que foi gerada uma expectativa naquele coração tão pequeno. Ah, meu irmão, uma pisa de um anjo e de um arcanjo. Eu desejo esse mal. Eu desejo, amor. Amém ou não amém? Só que o meu pai e o teu pai não é este pai que combina as coisas, que promete as coisas e não cumpre. Quando ele prometeu a mim e a você, quando ele diz que vai chegar, é porque ele já chegou na atmosfera espiritual. É porque ele já fez, ele já concluiu. Ele não chega atrasado, ele é fiel. Ele não te deixa, ele fala, eu não te deixarei, não te desampararei. Isso é um Deus, isso é um pai. Aliás, o povo diz, isso não é um amigo não, isso é um prefeito, né? Isso não é um prefeito não, isso é um pai. Eu posso dizer assim, isso não é um Deus não, isso é um pai celestial, que é muito além do que você pode imaginar. Você pode dar glória a Deus por isso? Só que tem gente que tem o seu pai biológico, ou teve aquele tutor, que tantas vezes lhe frustrou, que passa a olhar para Deus com expectativa errada, comparando ele com o pai da terra. E começa a viver uma vida em cima da linha da dúvida. Eu conheço uma pessoa, uma mulher, eu não posso dizer o nome dela, que ela quando vai sair, ela diz, eu não quero me casar mais, ela é viúva. Eu não quero me casar mais, eu não quero mais só sair arrumada, na beca. E ela diz, de calcinha nova, porque vai que aconteça um acidente e o SAMU vê minha calcinha rasgada. Irmão, isso é verdade o que eu estou dizendo. A pessoa está crendo, é possível. Isso é expectativa real. Isso é fé verdadeira. Eu creio que vai acontecer alguma coisa e a minha calcinha não será vista. É fé ou não? Só que embasada no medo, embasada na dúvida, embasada na frustração. O nosso Deus não nos chamou para viver uma vida de medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ele disse, pode gerar, tem expectativa? Aumenta a expectativa, porque eu não vou te frustrar. Bartimeu, o cego Bartimeu, ficou muito conhecido. Marcos 10:50, está escrito, e lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O cara era cego, estava lá, de repente um vucu-vucu, um barulho, um movimento de gente vindo. Ele perguntou, quem é que está vindo aí? Isso é Jesus, está curando todo mundo. Homem, ele começou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mandaram ele calar a boca, cala a boca, cala a boca, está incomodando o mestre. Porque quem não sabe a dor que você está enfrentando, é muito fácil mandar você calar a boca. É muito fácil fazer você parar de dar glória a Deus. E fica assim, e ele é surdo e precisa disso. Só que Jesus é tremendo. Aqueles que mandaram ele calar a boca, eu disse, tu mandou ele calar a boca? Foi, agora vai lá tu e traz ele aqui até mim. O cara chegou lá e disse assim, ó, Jesus mandou chamar. Aí o texto fala que ele deu um salto e jogou a sua capa, aquela capa que guardava sobre ele toda a mazela, que parecia ser uma proteção, e lançou a capa de si. Aquela capa era um símbolo de uma limitação, o seu antimilagre. É a sua zona de conforto. Quantas situações nós temos carregado? Quantas coisas nós estamos vivendo que é literalmente um antídoto contra o milagre? E você diz, se Deus quiser, Ele faz. Será que Jesus não podia tirar aquela capa daquele homem, não? Será que ele não podia? Só que ele levantou e disse, eu não quero mais isso. Para onde eu vou e para quem eu vou, nunca mais eu precisarei voltar para essa situação, porque Ele é poderoso para mudar a minha história. Ele
lançou o que tinha, saiu da zona de conforto e entrou na zona de milagre. São duas coisas completamente diferentes. Ele esperava, Bartimeu estou falando, o milagre antes do milagre chegar. O cego viu, irmão, antes dos olhos se abrirem. Isso é fé. Antes de enxergar, precisa ter visão. Diga assim comigo: antes de eu enxergar, eu preciso ver. Pois é. Aí eu fui meditar sobre visão e enxergar. A diferença entre enxergar e ter visão. Meu irmão, eu fiquei impressionado. A Bíblia faz a gente fazer assim, ó, a mente da gente. Enxergar é algo natural, irmão. É o que os olhos físicos captam. É ver o agora, o visível, o que está diante de si. É limitado pela lógica. Isso é enxergar. Circunstâncias, diagnósticos humanos. Exemplo: Moisés mandou os espias, 12 espias, para ver a terra prometida. Dos 12, 10 espias só enxergaram o gigante. Irmão, tinha gigante, gigantesco, irmão, coisa grande mesmo. Os caras carregavam um cacho de uva, que eram 2 homens para carregar, não sei quantos homens para carregar o cacho de uva. Olha a lapa da uva. Desse tamanho as uvas. Os espios 12 foi e viram. Caramba, eita uva da moléstia, isso vai dar um vinho. Mas tem muito gigante, não dá para a gente não, é gigante demais. Oxe. Aí focaram no gigante. Quando voltaram para contar, os 10 disseram assim: não dá, a gente é como um gafanhoto diante deles. Aí Josué e Caleb: sim, quem está dizendo isso aí são eles, viu? O que eu vi foi que as uvas são tremendas, as uvas são maravilhosas. Se Deus disse que era leite e mel, meu irmão, é leite e mel, é uva, é vinho, é suco, é abundância. O lugar é lá, a terra é lá. Deus sabe o que disse, nós cremos no que vemos e no que ouvimos. Agora eu pergunto quem você está ouvindo? Josué e Caleb dentro de você? Ou as vozes dos 10 negativos que diz que é difícil, que é impossível, que não vai dar certo, que não tem como? Isso é ver, isso é enxergar. Enxergar faz você ver só o problema, só aquilo que é humano. Ter visão, irmão, é espiritual. Diga assim: ter visão é espiritual. Visão é o que os olhos da fé percebem. Visão é além do natural, é ver com os olhos celestiais, os olhos da fé. Visão é ter revelação. Visão é antecipar o futuro pela palavra de Deus. Está escrito em 2 Coríntios 5:7. Para mim isso aqui é visão, porque andamos por fé e não por vista. Ou seja, eu não ando pelo que os meus olhos veem, eu olho pelo que a minha fé tem visão para me entregar. Amém ou não amém? Você tem olhado por fé ou por visão? Enxergar só te mostra os fatos. Está ruim, está difícil, está caro, é impossível. Sim, é verdade, para quem está enxergando. Mas para quem tem visão, visão é para dar direção. Quem enxerga vê o deserto, quem tem visão vê o maná que ainda nem chegou. Porque quem enxerga vê a cruz e foge, meu irmão. Mas quem tem visão vê a ressurreição e fica na presença do Senhor. É totalmente diferente. Uma coisa é você enxergar o que é terreno. E visão é profético. Você vê além do que os olhos humanos podem ver. Enxergar é sobrevivência. Visão é conquista. Enxergar te mantém onde você está. Visão te leva aonde Deus preparou para você estar. Amém ou não amém? Deus não responde com pouco. Ele sempre surpreende. Quem crê se posiciona para o milagre. Faça tudo como ele mandava. Vá lá e pegue as talhas. Maria chegou para Jesus e disse: Jesus, faltou vinho, que tenho eu contigo, mulher? Passa-se o tempo. Ela disse: olha, faça tudo que ele mandar.
Aí ele mandou pegar as talhas de água, mandou pegar a talha de água, irmão, não foi de vinho. E trouxe as talhas de água e mandaram encher d'água. Quando encheu d'água, no meio do caminho, a água se transforma em vinho. Visão só acontece na caminhada, não acontece parado, porque Deus se move com quem se move. Quando você começa a se mover, os olhos espirituais começam a se abrir e você para de enxergar e passa a ter visão das coisas de Deus. Não vai viver por vista não, tem que viver por fé. É os olhos da fé que fazem enxergar o que Deus tem preparado para aquele que nele espera. Você pode dar glória a Deus por isso? Eu quero encerrar dizendo que Deus sempre excede a expectativa de quem crê. Olha o que está escrito em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Irmão, quando eu li isso aqui, eu disse, meu Deus, como é que eu não estava vendo isso? Marquinhos diz assim, ó, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Irmão, Ana, a mãe de Samuel, pediu um filho, Deus deu um profeta. Marta queria que Jesus chegasse para curar Lázaro, Jesus queria fazer uma ressurreição, um milagre maior. A mulher do fluxo do sangue queria tocar em Jesus na orla das suas vestes secretamente. Jesus queria expor ela publicamente e exaltar ela diante de todo mundo, dizendo assim, a tua fé te curou. O problema é, tu está orando? Tu está pedindo, porque o texto fala que Deus faz infinitamente mais do que pedimos. Está pedindo? Ou está tão frustrada que parou de pedir? Está pensando no milagre, porque o milagre começa no pensamento. Provérbios capítulo 23, 7 diz, assim como pensa na tua alma você começa a gerar o milagre no pensamento. O meu Deus é poderoso, o meu Deus é poderoso, o meu Deus é poderoso. Se Ele prometeu, Ele cumpre, porque se Ele quer, Ele faz. Tem até um hino que diz, né? Se Ele quer, Ele faz, porque só Ele é poderoso e capaz, não há nada difícil quando Ele quer, irmão, quando Ele quer, irmão. Agora eu pergunto, tu está pensando, tu está pedindo? Porque se tu pedir, Ele vai fazer mais. Se tu pensar, Ele vai fazer infinitamente mais. Quem está entendendo diz amém. Deus não responde apenas na medida da nossa fé. Ele responde na medida da sua grandeza. A sua fé às vezes é pequenininha, mas Ele é grande e faz infinitamente mais. Uma fé adormecida não gera milagres. A fé que gera milagres é a fé viva. É a fé que se move. É a fé que produz obras, porque a fé sem obra é morta. É necessário nós gerarmos uma expectativa real em Deus, no Deus que é real. Você pode aumentar a sua expectativa. Quer ter uma família feliz? Pode colocar a expectativa de uma família feliz e próspera. Você quer ter saúde? Pode colocar em Deus a expectativa de ter saúde e ficar bonito. Quem está entendendo diz amém. Deus sempre pode fazer mais do que você está imaginando. Você tem a expectativa de ver uma igreja cheia, você pode gerar a expectativa de uma igreja cheia e cheia de poder para a glória de Deus. Tem expectativa de ver Deus salvando a tua família? Deus tem expectativa que você vai ter a sua família salva e você será um instrumento de salvação na vida dos outros também. Deus sempre vai superar a minha e a sua expectativa. Amém ou não amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te ajude. Você pode ficar de pé? Tem alguém aqui que está com expectativa em Deus, está esperando alguma coisa de Deus? Diga assim, eu. Eu creio que hoje é dia, irmão, de você trocar essa capa de religiosidade, de que acredita, mas não vive, por uma viva fé de expectativa em Deus. E hoje nós podemos profetizar em nossas vidas, para a glória dele, que nós viveremos o que cremos.
Porque nós não vivemos do que vemos, nós vivemos e viveremos do que cremos. É assim que a palavra de Deus diz para nós. Deus está galardoando hoje a nossa vida, dizendo a nós, isso é um presente. Essa palavra para você já é um presente. Deus está dizendo assim, pode aumentar a tua expectativa, eu vou superar a tua expectativa.